A live de hoje é mais para a gente apresentar o Vitor aí, que é o expert na parte de software, né, do SHC. Ele vai estar dando uma pequena demonstração do curso que a gente vai estar proporcionando aí na data de... Quando vai ser mesmo, Débora? Você está com a data aí? Dia 26. No dia 26 agora, próximo. Então, a gente vai tendo esse curso aí online, completo. Exatamente. Aonde, no final da live, a gente vai dar uma explicação mais ou menos, em um resumo bem objetivo, em relação à parte da rede de especialistas, né? Na verdade, a rede especialista, a gente tem dois segmentos. Um, que a gente abriu ela como sendo um instituto, ou seja, para que todas a parte de cursos ou alguns recursos que sejam agregados para a gente repassar isso para as corporações gratuitamente, tá? Então, nós vamos ter todos esses cursos, inclusive esse que o Vitor vai estar ministrando agora no final do mês, a pessoal do Corpo de Bombeiro. Depois nós vamos explicar dentro do site lá aonde acessar, o link do Members, aonde tem a parte de corporações, a parte dos associados para fazer parte aí da nossa rede. E também os profissionais liberais, empresas, podem adquirir também esses cursos conosco e participar também, tá? Sempre não perdendo o foco nosso, que é a difusão do conhecimento. Este software, o Vitor conseguiu aí 2 anos de licença grátis para quem poder participar e fizer o curso com ele, tá? Então, novamente, aí no final, o Vitor vai demonstrar onde ficam os links, principalmente para a corporação aí, que vai ser gratuito, o pessoal que está na ativa, só tem os procedimentos que a Débora também depois pode passar, inclusive tem que ser feito através do e-mail corporativo, institucional, que são algumas regras só que a gente pede para que seja uma coisa séria e todo mundo possa participar da melhor maneira possível, seja da área técnica na parte de elaboração do projeto, como também se alguém da área de vistoria quiser o interesse em participar, estão convidados aos nossos cursos da rede especialista, né, que são desenvolvidos por nós gratuitamente. Em relação à parte de cursos da NFPA, nós temos também esses cursos, onde a gente vai disponibilizar, depois no final, uns calendários, vai ser tradução simultânea, e também nós temos uma cota para as corporações. O demais também a gente pede aí para que o público se atualizem, né, e adquiram também esses treinamentos para que a gente possa estar fazendo aí a nível de um Brasil, todo mundo está na mesma página e compartilhando o conhecimento, tá? Os cursos serão ministrados diretamente pelos instrutores da NFPA, tá bom? Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, até para dar uma explicação geral, e no final o Vitor vai demonstrar aí como que funciona o nosso site, que já está no ar, e também explicar um pouco aí do treinamento dele que vai ser feito no final do mês. Segue aí, Vitor. Obrigado. Todos estão acompanhando minha tela já? Está aparecendo aí, Débora? Sim, está todo mundo. Maravilha. Pessoal, hoje eu dou um treinamento daqui a pouco, certo? Às 18 horas. Então, a gente optou, e a gente vai gravar essa live para apresentar depois. Então, a gente optou para que as pessoas se comuniquem através do chat, tá certo? Porque se a gente fosse se comunicar em tempo real com vocês hoje,
eu acho que não daria tempo de mostrar tudo que eu tenho para mostrar hoje, tá certo? Então, tudo que vocês tiverem de dúvida, perguntem no chat, eu vou ver se eu consigo um tempinho no final da apresentação para tirar, tá bom? A gente tem uma equipe aqui de background que vai estar anotando as dúvidas na sequência para poder falar no final da live, ok? Então, vamos lá. Nós somos a rede de especialistas de segurança contra incêndio, SCI. Então, como a Débora estava falando, o nosso objetivo é levar conhecimento tanto para a sociedade civil de projetistas, quanto para o Corpo de Bombeiros de todo o país. A diferença é que a gente vai levar esse conhecimento e essa informação para o Corpo de Bombeiros sem qualquer tipo de custo para a corporação. Então, para isso, a gente conta com a ajuda de vocês, exatamente se matriculando nos treinamentos, nos cursos, ou fazendo parte como membro no membership, para nos ajudar a tornar essa realidade mais próxima e tornar o Brasil um país mais seguro, né, do ponto de vista de incêndio, claro. Então, hoje, como a Débora falou, daqui a alguns dias a gente vai ter um treinamento sobre o SHC. Né, o SHC é uma ferramenta poderosíssima para fazer cálculo de perda de carga de sistemas hidráulicos, mas não só fazer meramente o cálculo. Você pode fazer um estudo sobre o cálculo que vai lhe mostrar a viabilidade de eu diminuir o diâmetro de alguns trechos de tubo para economizar na aquisição. A gente sabe que tudo está muito caro, dobrou de preço, né? E, da mesma forma, a gente pode aumentar um pouco o diâmetro se a potência da bomba da gente está chegando próximo daquele limite, a pressão chegando próximo daquele 12 bar, 12 bar e meio, que é um número meio cabalístico, digamos assim, né? Então, o que é que acontece? Hoje eu vou mostrar para vocês os comandos básicos do SHC para fazer o lançamento tubo a tubo. Com esses comandos você vai conseguir lançar sistemas de hidrantes, sistemas de canhões monitores e sistemas de câmaras de espuma também. E eles vai ter sim, Carlos, acesso à gravação no final da aula. A gente vai editar o vídeo, mas vai liberar, tá certo? Então, o que é que acontece? Você consegue dimensionar esse sistema e você pode dimensionar quantos equipamentos você quer que funcionem em simultâneo. E aí o software faz todo o processo de cálculo de perda de carga. Tá bom? Vamos adiantar aqui um pouquinho. Então, esse é um trecho da aula do curso. Esse é o material oficial do curso, tá certo? Só que não vai ter todos os slides porque não tem condições, né? A gente limitou ao mínimo necessário para passar essas informações para vocês. Então, vamos lá. O SHC é um software de cálculo hidráulico. As informações que precisamos para desenvolver o cálculo são basicamente as mesmas desenvolvidas no cálculo manual. O que é que eu quero dizer com isso? Para fazer o cálculo à mão da perda de carga do sistema, eu preciso saber os diâmetros das tubulações, os comprimentos dos tubos, o desnível geométrico entre os nós, os pontos do sistema. Também preciso saber qual o líquido que está sendo bombeado, que nesse caso vai ser sempre a água, e quais são os acessórios que estão no caminho, no percurso em que a água vai fazer. Mas o que são acessórios? Curvas, teis, válvulas, registros, esse tipo de acessório, tá bom? Essa tela é a tela do SHC. Percebam que eu tenho algumas linhas de código aqui, como, por exemplo, esse comando use, esse comando pipe, são esses comandos que a gente vai aprender hoje, os 5 comandos básicos do SHC, tá certo? Agora, apesar de serem básicos, com esses 5 comandos nós conseguimos calcular qualquer coisa, com um pouco de esforço, porque existem ferramentas, o SHC tem ferramentas de lançamento automático de sistemas de sprinkler, tá bom? Então, se a gente for lançar um sistema de sprinkler tubo por tubo, vai dar um pouco de trabalho. Mas para sistemas de hidrantes, ele funciona perfeitamente. Essa quando você abre o SHC, ela abre automaticamente essa tela de propriedades de arquivo, certo? Eu vou falar de umas três telas de configuração. Em seguida, a gente já segue para o exercício, tá bom? Segue para os comandos e depois para os exercícios. Então, essa é a tela onde você coloca dados do seu projeto, quem está lhe contratando, qual a autoridade e corpo de bombeiros que tem jurisdição sobre o local, notas importantes sobre o cálculo, o nome de quem está fazendo o design do sistema. Sim, usa Hazen Williams e Darcy Weisbeck também, viu, Rubens? E os dados da empresa, da sua empresa, no caso.
Aqui onde tem Report Header, isso aqui é o famoso cabeçalho. O que você botar aqui nessa área vai se repetir em todas as páginas do relatório que ele gera. Tá bom? Essa segunda aba, a aba dos sistemas, ela tem informações importantes sobre o sistema de sprinklers. Então, ela fala sobre a classificação da ocupação, tipo de sistema, se é um sistema molhado, seco, pré-ação, por aí vai. Densidade do sistema, área de aplicação. Percebam que está muito relacionado com sistema de sprinklers, tá certo? Então, para o sistema de hidrante, a gente não usa muito essa tela. Mas a tela mais importante da janela de propriedade é essa terceira, que a gente vai ver agora, que chama Calculation. Então, nessa janela de Calculation, aonde tem Units, é o lugar mais importante do SHC. Aqui você vai definir todas as unidades de todos as entradas que você vai dar no programa. Então, por exemplo, aqui onde tem comprimento do tubo, ele vem por padrão FIT. Aí eu troco por metros, porque a gente vai trocar pelo que é mais conveniente para a gente, tá bom? Deixa eu colocar aqui para o Baranossi, que ele está sem som. Como é que ativa o áudio? Então, vamos lá. Onde fica um comprimento, a gente transforma de feet para metros, tá bom? Diâmetro do tubo, eu utilizo em polegadas, muita gente utiliza em milímetro também. Ok? Na elevação, ele vem por padrão como pés, eu utilizo metros. Agora, pressão, vazão e fator K não tem como sair do que tá aqui, tá bom? A gente sempre vai usar a pressão em bar, a vazão em litros por minuto e o fator K em litros por minuto por raiz quadrada de bar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o fator K. Né? Para quem já faz projeto de sprinkler, é uma variável muito conhecida. Para quem normalmente só trabalha com hidrante, ela não é tão conhecida, mas ela é muito importante também para esse tipo de sistema. Tá bom? Na mesma tela ainda de propriedade de cálculo, a gente tem duas informações importantes, onde tem opções de cálculo. Tem a demanda, o cálculo por demanda e o cálculo a partir da fonte. O que é que isso muda no cálculo? Quando a gente calcula perda de carga, normalmente esse cálculo é feito por demanda. O que é que eu quero dizer com isso? Você primeiro define a vazão dos equipamentos, lá na ponta do sistema, e depois você vem calculando a perda de carga até a bomba, tá certo? Só que quando você calcula essa bomba, não necessariamente os dados que você vai encontrar vão existir no mercado. Muito provavelmente não vão. Você vai precisar comprar uma bomba comercial, uma bomba com a vazão determinada e com a pressão próxima do seu ponto de trabalho. Então, uma vez que você calculou e escolheu a bomba, você muda os dados do cálculo para a sua bomba real e vai mudar aqui para o cálculo a partir da fonte. Quando você faz essa mudança, ele vai lhe mostrar a vazão real naqueles equipamentos com aquela motobomba que você quer para a sua instalação, que você adquiriu, tá certo? Então, você tem um cálculo inicial, que é um cálculo que define uma motobomba teórica, escolhe o seu conjunto motobomba. Quando você lança os dados reais, você vem aqui em cálculo a partir da fonte, e aí ela mostra a vazão real nos bicos, não mais o cálculo do bico pela densidade, mas a vazão real que vai ter em decorrência de sua bomba ser um pouco mais potente do que a bomba que você calculou, tá certo? Aqui a gente pode escolher se vai calcular com Hazen-Williams ou Darcy-Weisbach, tá bom? Esses nomes, pessoas pronunciam de formas diferentes, esse é o meu jeito de pronunciar. Hazen-Williams, sempre que a gente trabalha com água, Darcy-Weisbach, quando a gente utiliza outros líquidos, e é comum também alguns sistemas especiais, como sistemas de altíssima pressão, e entre outros, tá certo? Então, quais são os 5 comandos essenciais do SHC? Então, para a gente calcular um sistema de hidrante, um sistema de canhão monitor ou um sistema de câmaras de espuma, a gente precisa conhecer no mínimo esses comandos. O comando use, ele escolhe o material que vai ser utilizado na tubulação. Então, você pode escolher schedule 40, DIN 2440, entre outros. Vitor, se o SHC tem todos os materiais? Não tem. Mas você pode, com as informações do fabricante,
inserir lá um material novo, não tem problema nenhum. Então, primeiro a gente usa o comando use para definir qual é o tubo. Em seguida, a gente vai desenhar todos os trechos de tubulação com o comando pipe. Pipe é o comando que desenha os tubos, e você desenha todos os tubos do percurso do seu sistema, tá certo? Uma vez que você desenhou todos os comandos de tubo do seu sistema, o SHC vai gerar uma lista de nós automaticamente. O que é um nó? Todo tubo tem um ponto inicial e um ponto final. Esses pontos são os nós do seu tubo que você precisa nomear. Então, uma vez que você lança todos os tubos, vai ter uma lista dos nós que você precisa dar alguma informação sobre eles. Para dar informação sobre os nós, você vai utilizar o comando water, ou o comando node, ou o comando head. O comando water, ele define a entrada de água no sistema. Então, nós aqui no Brasil utilizamos ele como nossa bomba de incêndio. Existe um comando específico para a bomba, mas é pouco utilizado aqui, certo? Na aula, no curso, a gente vê isso aí, mas normalmente você consegue resolver os seus cálculos com esse comando water, ok? O comando node, ele é um comando de um nó que nem é uma entrada de água, nem é uma saída de água. Ele serve apenas para definir qual é a altura daquele nó. Ou seja, se você tem um tubo, quando você define a altura dos nós, o SHC, ele entende se o tubo estiver na mesma altura, que é um tubo horizontal. Se ele estiver em alturas diferentes, que ele é um tubo na diagonal ou um tubo vertical e por aí vai, tá certo? Então, o comando node é importante para ele montar o que seria equivalente a um isométrico do sistema lá nas ferramentas de cálculo dele. Além disso, a gente tem um comando head. Esse é o comando mais importante do programa. Através desse comando, a gente vai especificar todos os equipamentos que utilizam vazão com o SHC. Tá certo? Então, eu vou mostrar na apresentação como seriam os comandos na tela do SHC. Tá certo? Então, veja, quando você lança o comando do, fica com a tua azulzinha para você identificar que aquela é uma palavra especial, não é um dado, é um comando, tudo bem? Então, quando você digita o comando use, o próprio SHC ele vai lhe informar na barra inferior quais são os elementos que você precisa definir desse comando. Então, para definir o comando use, quando você digitar na tela do SHC, ele pede duas informações. A primeira é o tipo do tubo e a segunda é o fator C do tubo. Então, para quem perguntou se a gente pode mudar o fator C, pode. Nessa hora, você pode escolher Schedule 40, mas for uma tubulação velha, tá, rugosa por conta da idade, você pode mexer no coeficiente C para se adequar à sua realidade. Já respondendo o pessoal no chat. Tá bom? Então, comando use, eu vou definir o tipo de tubo e o fator C. Tá aqui um exemplo. Quando eu escrevo use e dou um espaço, o comando abre para mim automaticamente isso aqui que chama pop-up helper. Ele ajuda muito o trabalho da gente, porque ele já vai ter todas as configurações do sistema que você pode escolher, tá certo? Então, quando eu digitei use e dei um espaço, se eu der 2 cliques no Schedule 40, ele já entende que o tubo que está lá é o S40. E aí ele vai perguntar, vai abrir uma nova janela sobre o fator C. Você dá 2 cliques, está resolvido. Ou então você pode digitar manualmente também, tá certo? Comando pipe. O comando pipe, ele tem um pouquinho mais de elementos. Como eu disse para vocês, quando você lança um comando pipe, você precisa do nome do tubo, certo? Além do nome do tubo, todo tubo tem um nó inicial e um nó final. Eles precisam também de nomes. Então, você vai dar o nome do nó inicial e o nome do nó final do tubo. Ah, Vitor, como assim? O meu tubo de sucção, eu vou usar o comando pipe. O nome do tubo eu escrevo sucção. O nó inicial, meu nome normalmente é RTI, de Reserva Técnica de Incêndio. E o meu nó final, o nome normalmente é bomba, porque o tubo de sucção ele começa na RTI e termina na bomba. Tá certo? Além disso, ou seja, eu tenho o nome do tubo, nó inicial e nó final, eu preciso definir o comprimento desse trecho de tubo e o diâmetro desse trecho de tubo. Esses são os elementos obrigatórios para o SHC entender o que é aquele tubo. Nome do tubo, nó inicial, nó final,
comprimento e o diâmetro, certo? Além dessas informações, se neste tubo você tiver acessórios, curvas, T's, cruzetas, registros, o que você imaginar, você pode, não é obrigatório, porque o tubo pode não tê-los, mas você pode adicionar eles aqui no final. Tudo que no SHC ele mostra entre esses colchetezinhos são informações opcionais para você complementar aquela configuração do comando. Tá certo? Então, está aqui um exemplo de comando pipe. Ó. Eu estou lançando o comando pipe, o nome do tubo vai ser Siri, o nó inicial se chama SRC, o nó final desse tubo se chama TEP, o comprimento dele está em 150 pés e o diâmetro dele está em 8 polegadas. É assim que se lê esse comando. Percebam que não está na SI, né? Porque esse material ele veio do material original do SHC. Quando a gente for para o nosso exemplo, a gente vai aplicar o SI, tá certo? Na hora que você dá um espaço aqui, ele abre para você todos os códigos de acessórios válidos. Então, eu tenho aqui o E de elbow, que é o joelho 90 graus. Enfim, eu tenho o joelho de 45 graus, um joelho com raio longo, um T de passagem lateral, T de passagem direta, um T com redução de 50% e por aí vai, válvula, globo e tudo direitinho. Ah, Vitor, como é que a gente lança uma VGA? Vou sair um pouco e ir para sprinkler. Gente, uma VGA é um registro gaveta de haste ascendente e uma válvula de retenção, nada mais. Ah, Vitor, e uma válvula de dilúvio? Opa, a válvula de dilúvio não é uma válvula de... não é uma VGA. Ela tem uma perda de carga especial porque por dentro ela tem um formato que impede a água de passar em determinadas condições de pressão. Então, ela exerce uma perda de carga importante em cima da passagem da água. E por isso a gente precisa usar um comando, que a gente não vai ver aqui, mas enfim, um comando que lança um equipamento de perda de carga proporcional à vazão que passa por ele, que é o comando BFP, mas a gente não vai ver aqui porque não veremos sprinkler. Bom, o comando water, como eu disse, é o comando de entrada de água, equivalente ao comando de bomba que a gente utiliza, certo? Então, no comando water, eu preciso definir qual é o nó de entrada de água, qual é a elevação desse nó, qual é a pressão estática dele. Quando eu falo pressão estática, é aquela pressão à vazão zero da bomba de incêndio, que o povo chama de shut-off aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos tem outro nome também. Então, esses são os elementos obrigatórios. Terminando esses elementos, eu devo adicionar pares de informações, desculpe. Mas quais são essas informações? A vazão e a pressão daquela vazão. Quando a gente tem a curva de uma bomba de incêndio, existe uma relação entre pressão e vazão. Então, olhando a curva da bomba, a gente vê a 1 bar, a minha vazão é tanto. A 2 bar, minha vazão é tanto. A 3 bar, minha vazão é tanto. Então, para você colocar aqui o que seria próximo da curva da bomba, você vai adicionar essas informações depois que você escolheu sua bomba. No início do cálculo, você vai colocar nessas informações 0,1 em todas elas e vai deixar o SHC calcular. Quando ele calcular, ele vai lhe dizer, está faltando tanto de pressão, tanto de vazão. Aí você corrige e manda rodar o cálculo de novo, que aí ele vai dizer que o cálculo ficou certo, tá bom? Obviamente, essa é a hora que você vai buscar uma bomba real e devolve as informações reais da bomba e muda o sistema de cálculo por demanda, por cálculo a partir da fonte, para você saber a vazão real dos seus equipamentos. Então, aqui no exemplo abaixo, a gente definiu a entrada de água no nó SRC com altura de instalação de menos 6 pés, pressão estática de 62 PSI, com ponto de trabalho com vazão de 1.187 galões por minuto a uma pressão de 54 PSI. Percebam, water, SRC é o nó, menos 6 pés é a altura, a altura no SHC é sempre absoluta. Você escolhe um eixo e a partir dele são sempre alturas absolutas. Então, esse trecho de tubo ele está abaixo do piso 6 pés.
ele tem uma pressão estática de 62 PSI, provavelmente, e na vazão de 1187, a minha pressão é 54 PSI, tá certo? É assim que a gente lança um comando de água. O comando node, ele é um comando que é utilizado basicamente para expressar a altura dos nós. Mas a gente tem umas opções adicionais que eu não vou dar muita importância agora. A gente pode forçar uma pressão mínima nesse nó e o SHC vai calcular o sistema A e o sistema B, dizendo que no sistema B, nesse nó, eu preciso de uma pressão específica e vai escolher o pior caso em termos de pressão. E se forem sistemas com vazões simultâneas, ele vai somar as vazões e considerar isso aí, tá certo? Mas, nesse momento, a gente só precisa entender para hidrantes, né, que no nó a gente vai definir o nome do nó e a altura do nó e acabou. Para finalizar, eu tenho o comando head, que é um comando de nó também, né, que é o último comando. Nesse comando head, a gente vai definir o nome do nó, a elevação desse nó, a vazão mínima daquele equipamento e o fator K daquele equipamento. Ora, só sprinkler possui fator K? Isso não é bem verdade, né? O fator K dos sprinklers já vem tabelado. Então, pela equação Q é igual a K vezes a raiz da pressão, eu consigo saber qual é a vazão do bico de sprinkler, pois eu sei o K, e vou saber, e já sei, pela norma, qual é a pressão que ele vai estar submetido. E como é que a gente faz com o sistema de sprinkler? Bom, quando a gente terminar o algoritmo, a gente vai em calcular para analisar as respostas. Se o cálculo apresentar algum erro, ele vai dar uma informação de erro aqui embaixo. Olha, no comando use está faltando o parâmetro fator C. Alguém nesse código colocou use schedule 40, mas não colocou C igual a 120, por exemplo. Tá certo? Se você der 2 cliques no erro, ele vai para a linha em que o erro está e fica mais fácil de você corrigir esse problema. Essa aqui é a tabela de resultados. Ela é dividida em 3 grandes seções. Essa seção de cima é a seção de sumário de cálculo, onde ele vai dizer qual é a demanda de vazão de pressão, qual é a vazão e a pressão na fonte, que você vai colocar 0,1 e 0,1. Por colocar algo muito pequeno, ele vai informar que não atende. Como é que ele informa que não atende? Nesse item chama margem de segurança. Ele vai ter, está faltando tantos bar, mostrando sinal de negativo para você corrigir essa informação. Aqui do lado direito a gente tem a informação dos nós do sistema e aqui embaixo a gente tem as informações de todos os tubos do sistema. É por aqui que a gente analisa se a perda de carga está alta, se a velocidade está alta ou não. Como eu só tenho 1 hora, gente, eu tenho que falar rápido, peço desculpa, mas vai ficar gravado, vocês vão poder assistir quantas vezes quiserem, tá bom? E já peço desculpa por isso, mas é porque senão a gente não chega onde eu quero. Então aqui, ó, a margem de segurança negativa indica que eu preciso aumentar a potência da minha bomba para resolver esse problema de cálculo. Então, pro primeiro exercício, a gente vai revisar e utilizar os 5 comandos, use, pipe, water, head e node. Nesse primeiro, a gente não vai usar o node, porque só vai ter 2 nós o cálculo. Então, se eu só tenho 2 nós, um vai ser uma entrada de água e o outro vai ser o comando head de saída de água. Mas, para eu entender como eu vou colocar um hidrante no SHC, eu preciso entender sobre o K equivalente. O que danado é esse fator K? Percebam, todo equipamento hidráulico de segurança contra incêndio pode ter um fator que se chama fator K, estabelecido em um laboratório. Para isso, a gente precisa utilizar uma bomba calibrada, certo? E variar a pressão daquela bomba no equipamento. À medida que eu vario a pressão, vai variar a vazão que está saindo lá. Medindo a pressão e a vazão, eu tenho como criar a minha curva do K. Ou seja, o K é uma relação entre a pressão e a vazão. Se você observar a equação abaixo, a vazão Q é igual ao coeficiente K, que multiplica a raiz da pressão. Só lembrando que em litros por minuto, a pressão em bar, e o K, obviamente, vai ser litros por minuto por bar elevado ao meio, já que a gente está com a raiz aqui, tá certo? Percebam que o meu sprinkler com K80, ele tem um orifício bem pequeno
pequenininho. O que é que significa? Que a capacidade de vazão dele é uma capacidade pequena. Isso se reflete no fator K. Ora, se a minha vazão varia diretamente com o fator K, se eu tenho um K pequeno, eu tenho uma vazão pequena. Por outro lado, quanto maior o meu fator K, perceba que o meu orifício é maior, então a vazão no equipamento é maior à medida para uma mesma pressão, à medida que eu aumento a pressão. Então, como é que eu aplico isso aqui? Vejam só, um sprinkler com K360 teria qual vazão a uma pressão de 2,8 bar? Ora, eu vou utilizar a equação Q igual a K vezes raiz da pressão, Q vai ser igual a 360 vezes a raiz de 2,8, que dá 602,39 litros por minuto. O processo, no entanto, que nós vamos fazer do hidrante é ao contrário. Por norma, eu já sei a pressão que eu preciso e a vazão que ele tem que ter. Com pressão e vazão, eu calculo o meu K equivalente que eu vou utilizar no meu software. Certo? Da mesma forma, podemos calcular a vazão utilizando o K, podemos calcular o K de um sistema utilizando a vazão e a pressão sabidas. Como é que se aplica isso? Presta atenção agora. Repare bem. Eu, utilizando o exemplo de São Paulo, com a licença, porque eu sou aqui de Recife, eu vou falar de Recife já já, a gente vai utilizar essa equação para calcular o K do hidrante. Então, veja, usando a IP22, supondo que o Corpo de Bombeiros tenha exigido um sistema de hidrante tipo 3, se tiver errado aqui é porque eu fiz com muita pressa hoje isso aqui, viu, gente? Peço desculpa, cuidado de vazão aqui. Considerando um sistema tipo 3, eu tenho um hidrante simples, né, uma saída só, eu vou ter uma vazão mínima de 200 litros por minuto nessa saída, e eu preciso de uma pressão mínima de 40 MCA no registro globo. Não é na ponta do sistema, é no registro do hidrante. Isso ajuda a gente demais para fazer esse cálculo, porque eu não preciso calcular a perda de carga das mangueiras e do esguicho, eu vou aplicar direto no registro, porque eu consigo com esse HC chegar até o registro. Dele para frente é que é mais complicado. Então, vejam só, qual seria o K equivalente para esse hidrante com essa pressão e com essa vazão? Q dividido pela raiz da pressão. Ora, o meu K vai ser 200 dividido pela raiz de 4,0, mas não era 40, Lembremos que o K a gente utiliza a vazão em litros por minuto e a pressão em bar. Eu estou utilizando em quilograma-força por centímetro quadrado, que a gente costuma arredondar para baixo o mesmo valor, porque a diferença é pouca, é o 0,98 da gravidade. Então, 200 dividido pela raiz de 4, esse hidrante, esse sistema de hidrante vai ter um K de 100 litros por minuto por bar elevado a 0,5, por raiz de bar. O que é que você quer dizer com esse fator K, Vitor? Eu estou dizendo que em qualquer registro globo do meu sistema de hidrante, se eu pegar a pressão em bar e utilizar a Q é igual a 100 vezes a raiz dessa pressão, eu vou ter exatamente a vazão que vai sair daquele equipamento. É assim que se calcula a vazão com tubo de Pitot também em um esguicho de jato sólido, tá certo? Conclusão, em qualquer hidrante da edificação, usando K igual a 100 a pressão exigente no registro globo, poderemos deduzir a vazão do equipamento no local. Obviamente, o Corpo de Bombeiros ele faz alguns arredondamentos dessa pressão, não é necessariamente exato. Como é que eu consigo fazer isso de forma exata? Aí eu preciso utilizar a equação universal da vazão no orifício, calcular a pressão necessária no requinte, a perda de carga no esguicho, a perda de carga na mangueira e a perda de carga no registro globo. E aí eu vou dividir a vazão que eu quero por essa pressão inteira, somando a perda de carga de todo esse sistema. São Paulo já calculou isso para você e disse, no meu estado, no registro globo, para esse sistema tipo 3, vai ser 40 MCA. Então, ele ajudou até para quem vai usar o SHC, tá certo? Então, aqui, eu vou pular isso aqui, senão não vai dar tempo, mas aqui no COCIP Pernambuco, ele estabelece para um esguicho de 13 milímetros, no risco leve, risco A, eu preciso de 120 litros por minuto. E, para eu chegar a isso, a norma já diz que tem que ter a pressão de 3,5 MCA. Mas, olha, da onde veio essa informação? De onde veio esse cálculo que, com um esguicho de 13 milímetros, se eu botar 1,35 bar, eu vou ter uma vazão de 120 litros por minuto?
veio dessa equação, que é a equação universal da vazão no orifício, certo? Então, se você pegar essa equação e isolar a pressão, foi o que eu fiz aqui, ó, pressão é igual a Q dividido 0,98S, tal. Quando você joga essa vazão que você quer, ele informa qual é a pressão que precisa, com base nessa equação. Perceba que a minha pressão exigida para essa vazão, com base no cálculo da vazão no orifício, é muito próximo do que a norma exige. Para o risco A seria 12 milímetros, ele exige 13,5 a pressão. Para o risco B, 250 litros por minuto, seria 22,81, a norma fala em 23,5. Para o risco C seria 24, basicamente, a norma fala em 24, tá certo? Ou seja, o Corpo de Bombeiros fez certo, ele calculou, teoricamente, ou puxou de alguém que fez esse cálculo, e ele já forçou você a colocar aquela pressão, porque alguém calculou que naquela pressão ele tem a vazão que ele precisa, tá certo? Vamos lá, nosso primeiro exercício. O que é que eu quero que vocês façam? Quer dizer, o que é que eu vou fazer, né? Na aula, quem faz são os alunos. Projetar no SHC um sistema mangueira-esguicho. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que eu vou ter uma bomba e saindo dela está a minha mangueira e meu esguicho. Através de um tubo de 1 metro com 2,5 polegadas, vazão de 250 litros por minuto. Considerando os dados abaixo. Eu já calculei que seria o K equivalente. Perceba, a perda de carga na mangueira deu 11,15 MCA, a perda de carga no esguicho 2,20, pressão mínima requerida 23,5, perda de carga total para eu ter essa vazão seria 3,68 bar. Ora, se o sistema me diz que eu preciso de 250 litros por minuto, o meu K vai ser a vazão dividido pela área da pressão. O meu K, para essa condição de trabalho, deu 130,24. Agora eu vou abrir o SHC e a gente vai calcular, tá certo? Então, essa é a janelinha do SHC. A gente vai lançar exatamente o código que tem aqui ao lado, que é o código que eu vou explicar ponto a ponto, que vai lançar exatamente esse exercíciozinho. Então, o comando use, como eu disse, ele é o comando que define tubo. Eu vou escolher schedule 40, o fator ser 120, terminei meu comando use. Na minha questão, eu tenho um tubo de 1 metro, com 2,5 polegadas. Então, eu vou usar o comando pipe, ele vai me pedir o nome do tubo, vai se chamar rec de recalque, ele vai me perguntar qual é o nó inicial e o nó final. O nó inicial vai ser bomba, bomba mesmo, e o nó final vai se chamar esguicho, porque a gente está considerando que é uma bombinha que está alimentando uma mangueira com esguicho, tá certo? O comprimento. Percebam que à medida que eu vou digitando, aqui embaixo, olhem aqui embaixo essa barra, ele vai mostrando em negrito aquilo que está faltando preencher, para você não preencher no campo errado. Então, ele está pedindo agora o comprimento. Eu vou deixar 1 metro. Agora, o diâmetro. O diâmetro, 2,5 polegadas. Agora, ele quer algum acessório. Eu não vou colocar nenhum acessório nesse momento, tá certo? Bom, ele só tem esse tubo no nosso sistema. É um tubinho de 1 metro, por enquanto. Agora, eu tenho na lista de nós indefinidos o nó bomba e o nó esguicho. Então, o meu nó bomba é a entrada de água. Então, eu vou digitar o comando water, o nome bomba, a altura dele 0,5. Por que 0,5? Eu vou botar 0,5 em todos os pontos para dizer que ele está na horizontal. Pressão estática, eu não sei. Vou colocar 0,1 na vazão e 0,1 na pressão residual na vazão que eu estou definindo para o sistema. Tudo bem? Só sobrou um nó, que é o nó esguicho. Esse esguicho vai ser o nosso head, vai ser o nosso hidrante. Então, eu vou lançar aqui o comando head, o nome do nó é esguicho, a altura vai ser a mesma, 0,5. A descarga mínima é a descarga da norma, 250 litros por minuto. E o fator K é o fator que eu calculei com base nessa vazão, que deu 130,24.
Perceba que, como eu usei em Pernambuco, eu precisei calcular essas perdas de carga em Mangueiros, Guicho, tal. Se fosse São Paulo, eu não precisaria. Eu iria jogar direto os 4 bar, os 200 litros por minuto, dividido por raiz de 4, que deu um caso de 100. Ok? Gente, terminamos o código desse pequeno exercício. Em seguida, eu vou clicar aqui em File, Calculate, ou apertar o F4, e ele já vai me dar aqui a janela do resultado. Na janela de resultado, perceba que eu tenho aqui 200 litros por minuto de vazão e uma pressão de demanda de 3,68 bar. Então, essa é a pressão mínima do meu sistema. Eu botei uma pressão de 0,10, então ele está dizendo na margem de segurança que falta 3,58. Ou seja, eu preciso aumentar no mínimo 3,6. Aí eu já sei que minha bomba tem que ter 3,6 bar no mínimo e uma vazão de 250 litros por minuto. Eu vou no catálogo escolher minha bomba. Uma vez que eu escolhi minha bomba, aí eu vou mudar esse comando water para ter as informações de pressão e vazão adequadas. Então, considerando uma vazão de 250 litros por minuto e uma pressão de 4 bar, eu vou jogar 4 para ter uma margem de segurança positiva maior do que 0. Então, quando a gente analisar a curva da bomba de incêndio, deixa eu achar a calculadora, onde é que ela abriu aqui. Na curva da bomba de incêndio, o ponto de vazão zero pode chegar a 40% da pressão inicial. Então, eu vou pegar 4, calculadora, 4, multiplicar por 1,4, deu 5,6. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A vazão zero, minha motobomba vai ter 5,6 bar. E na vazão 250 litros por minuto, minha bomba, a pressão vai cair para 4 bar, tá certo? Posso continuar colocando outros pontos? Sim, sempre aos pares. Então, vou informar uma outra vazão, 300 litros por minuto, e uma outra pressão. Aí a 20 ele dá umas dicas de qual ponto usar, na verdade, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Quando eu rolar o cálculo de novo, eu percebo que minha vazão é 250 litros por minuto, demanda de pressão 3,68 bar, a minha vazão na fonte é 250 litros por minuto, eu corrigi porque eu sei a vazão agora, e a minha pressão na fonte é 4 bar, é 0,32 maior do que a demanda. Então, onde tem safety margin, eu tenho aqui 0,31 positivo, significa que eu tenho uma margenzinha de segurança além do que é o mínimo necessário. Eu vou deixar para falar sobre informação de nó e informação de tubo. Não, eu vou falar agora, é melhor. Não sei até onde eu vou conseguir chegar, então vamos aproveitar. Aqui na informação de tubo eu vou ter a elevação, a vazão mínima, a vazão real, a pressão mínima e a pressão real em bar, pressão de velocidade não foi considerado no cálculo, e aqui o fator K desse nó, certo? Então, só vai ter fator K no nó que eu tenho vazão saindo, seria o nó do esguicho. O nó da bomba não tem fator K porque não está saindo água dele. Além disso, eu tenho as informações de tubo. Gente, para eu saber se o tubo está com muita perda de carga ou pouca perda de carga, eu preciso analisar 2 elementos. O primeiro é a velocidade do tubo, que está aqui, que deu 1,35, uma velocidade fantástica, né? Normalmente as normas de hidrantes falam em 5 metros por segundo, sprinkler não tem velocidade, quem define é o seu cálculo. Mas a gente usa como referência aí algo próximo do 5, quando possível. Então, velocidade 1,35 e a perda de carga por metro está aqui 0,0042, que é uma perda de carga baixíssima também. Terminamos o primeiro exercício, viu como foi simples? E a gente já usou aqui, 4 comandos dos 5 comandos básicos. Então, vamos para o segundo exercício. Quando terminar, a gente vai para um sistema de hidrante de verdade, tá bom? Nesse segundo exercício, eu vou ter a mesma bomba, um tubo de 1 metro, chegando até a base do hidrante. Aqui eu já tenho um acessório, olha, eu tenho uma curva, esse hidrante vai subir 1,5 metro, 2 metros, na realidade, meio metro quando enterrado, mais 1,5 metro no total. Eu tenho um T de derivação que vai para o hidrante 2 e o hidrante 1. Vamos ter 2 hidrantes com vazão agora. Percebam que o trecho do cálculo é muito pequeno. O algoritmo é sempre muito pequeno para os sistemas de hidrantes, certo? Então, o que é que a gente tem aqui?
A gente tem o primeiro tubo, que se chama recalque, que vai da bomba até a base do hidrante. Não existe limite de nó. Você pode projetar um sistema com 10 mil bicos que ele calcula para você. Certo? Então, vejam só, eu tenho aqui a bomba e tenho esse tubo de 1 metro que vai até o nó base hidrante. Todos os nós estão no desenho. Ó. Nó bomba é esse aqui. Nó base hidrante é esse aqui. Quando eu chego aqui em cima, eu tenho um nó P, que é esse aqui. Como o diâmetro é o mesmo, aqui está escrito 3 polegadas, mas eu acho que eu usei 2,5 no cálculo, viu? Mas não considere que tem 2,5 polegadas aqui e aqui. Como o diâmetro é o mesmo, eu não precisaria lançar 2 tubos, mas eu preferi lançar porque eu acho que didaticamente fica mais interessante. Só que esse aqui em cima, no T, é 2,5 polegadas, então aí eu sou obrigado a lançar um tubo novo, tá certo? Eu tenho um nó T, eu tenho o nó hidrante 1 e o nó hidrante 2. O que eu preciso lançar são tubos que conectam esses nós, que a gente já conheceu, com os diâmetros e com os acessórios adequados. Então, vamos lá para fazer esse novo cálculo. Use as Schedule 40-120, a gente vai fazer o mesmo tubo, que chama recalque, que ele vai de bomba, agora ele ia para os dígitos, né? Agora vai para a base do hidrante. E ele vai ter 1 metro, 2,5 polegadas e um joelho. Certo? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para caber o código todo. Percebam que a lista de nós já começou a aparecer aqui, tá bom? Meu segundo tubo vai ser um tubo de subida, que poderia ser o mesmo tubo, eu escolhi separar. Ele vai de base hidrante. Perceba que o software ele já vai usando os nós anteriores para tentar botar uma lógica que faça sentido. Ele ajuda a programar. Ele vai da base hidrante para o nó T. Ele tem 2 metros, lembra, ele está negativo, menos meio, e vai para 1,5. 2,5 polegadas e de acessório, ele tem um T no final, né? Um T de saída lateral. Aqui a gente vem para o tubo, próximo tubo, que vai ser o tubo que sai do T e vai para o hidrante 1, sai do T e vai para o hidrante 2. Então, o nome do tubo é importante e o nó é importante, porque esse nó é que define por onde a água está indo. Percebam, derive H1, ele vai de T para I de 1. Ele vai ter 0,25 metros, 2,5 polegadas e tem um registro globo no final, certo? O novo tubo vai se chamar derive H2. Ele vai... ele tentou me ajudar e me atrapalhou. Ele não vai de hidrante, ele vai do nó T, mesmo nó, para o hidrante 2, 0,25, 2,5 registro globo. Nesse programa, você pode escrever comentários com //. Então, aqui eu tenho tubulações do sistema de hidrantes. Certo? Se você abrir um algoritmo 1 ano depois, vai lhe ajudar. Esses comentários eu acho importante botar o máximo possível. Aqui eu vou colocar os nós do sistema de hidrantes. Então, com base nas mesmas informações, eu vou para o comando water, que vai ser a bomba, que vai estar a menos 0,5 nesse programa. Pressão estática 0,1, vazão 0,1, pressão dinâmica, ou seja, na vazão 0,1. Isso aqui, ele está assim, porque ele vai calcular para a gente, só lembrando. Nosso segundo nó é o nó base hidrante. Perceba que esse nó é meramente a altura que eu vou definir, eu não preciso definir mais nenhuma informação dele. Ele está menos 0,5, acabou. Nó T, a altura do nó T é 1,5. Percebam que o tubo tem 2 metros de comprimento, mas a altura tem 1,5 metro. Por quê? Porque eu estou usando a referência o piso, e o nó está 1,5 do piso. No SHC, cotas são sempre valores absolutos. Não tem vazão nem nada. Agora só sobrou os nossos hidrantes. Então, eu teria o head, hidrante 1, elevação 1,5 metros,
descarga mínima 250, e o K é aquele K que a gente já calculou, porque eu estou considerando Pernambuco, 130,24. Hidrante 2, 1,5, 250, 130,24, nosso cálculo já acabou. Eu vou rodar o cálculo, que é que ele me diz. Eu tenho uma demanda de vazão de 500 litros por minuto e uma demanda de pressão de 4,1 bar. Ora, eu não coloquei esses dados na bomba, então na minha margem de segurança está dando menos 3,91 bar, porque eu tenho 0,1. Essa é a hora que eu sei que minha bomba tem que ter 500 litros por minuto e 4,1 bar. Eu vou atrás do catálogo e procuro uma comercialmente superior, certo? Com a vazão que está lá na 16704 NFPA 20, tá bom? Que ela tem uma tabela de vazões pré-determinadas agora para sistemas hidráulicos de combate. Então, agora que eu achei os dados, eu vou corrigir isso aqui. O curso é ao vivo interativo, será disponibilizado a apostila? Sim. O curso é ao vivo interativo, tem uma apostila com passo a passo de todo o sistema. Viu, gente? Então, aqui, ó, a minha pressão, que eu já sei que eu preciso, é 4,1 bar. Eu vou jogar para 4,5 para ter uma margenzinha de segurança. A minha vazão é 250, são 2 hidrantes, 500 litros por minuto. E a minha pressão estática, que é a pressão a vazão zero, eu vou fazer a mesma coisa. 4,5, foi isso que eu usei, deixa eu ver, 4,5 vezes 1,4 para dar os 40% da NFPA 20. Então, eu preciso, com a vazão zero, eu vou ter aproximadamente 6,3 bar. Sim, posso ir passo a passo. Vou rodar o cálculo. Valeu, Débora. Fodendo. Não, tá, valeu. Obrigado pela ajuda. Então, minha demanda de vazão é 500 litros por minuto, minha vazão da bomba é 500 litros por minuto. Minha demanda de pressão é 4 bar, 4,01. Minha vazão da fonte a minha pressão da fonte é 4,5 bar. Perceba que minha margem de segurança deu 0,49 bar, que é uma margem de segurança boa para um sistema pequeno. Vitor, para que serve a margem de segurança? Na instalação, aquilo que a gente projetou como retilíneo termina tendo curvas novas entre intervenções da obra. Então, é sempre importante deixar uma margem de segurança por conta disso. Daniel, se você tiver um reservatório elevado, esse no water, que é o nó que você informa a entrada da água, essa altura vai ser a altura do fundo do reservatório. Então, o fundo do reservatório vai estar a 20 metros. Vamos fazer esse teste agora? Vamos supor que o nó de entrada d'água está a 20 metros de altura. O que é que acontece? Gente, eu tinha 4,5 bar que atendia. Se eu subir o nó para a altura, para a cota 20 metros, o que é que tem que acontecer? Eu vou ter que ter uma pressão maior, uma margem de segurança maior, porque eu estou aumentando 2 bares de pressão. Vamos calcular aqui, ó. Cadê minha margem de segurança? 2,49 bar, perceberam? Então, esse nó, o no water, a gente usa como bomba, mas ele é a entrada do reservatório. Eu não vou ter como explicar isso agora, por que essa adaptação, mas no curso a gente explica bem direitinho um conceito que eu chamo de deslocamento da bomba, tá bom? Mas, infelizmente, aqui a gente não vai ter esse tempo. Bom, então nós terminamos os nossos 2 exercícios. Eu tenho só 5 minutos para ir para o último exercício, que é o exercício de uma indústria real. Eu já abri o isométrico. Deixa eu ir aqui para a apresentação primeiro. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer no Simple Hydraulic Calculator esse sistema de hidrantes aqui. A casa de bombas fica aqui no meio, e ele tem um hidrante que fica um pouco mais elevado do que os outros, uns 8 metros de altura. Isso é de uma indústria de Recife, que eu entreguei o cálculo há 2 dias ou 3. Em compensação, ele tem um hidrante que fica lá no final da indústria, porque aqui em Pernambuco não existe separação de risco para a indústria, por incrível que pareça. Eu acho um absurdo isso. Mas se a gente tiver uma casinha lá no final da indústria e a indústria precisa de hidrante, você vai ter que proteger com hidrantes aquele local. Não sei qual para a comissão técnica superior, essas coisas. Enfim, tem um hidrante lá longe, lá bem distante. Então, esse hidrante, nesse cálculo, a gente está considerando ele como mais desfavorável.
O que é que eu preciso fazer para calcular perda de cargas real? Ora, eu vou precisar, no meio isométrico, calcular, na casa de bombas, o tubo de sucção. E no isométrico, todo o trecho de recálculo. Então, o percurso de 8 polegadas e o acessório, que é a redução. Aqui eu vou anotando também as curvas e os T's. Esse é um T de saída lateral, uma curva 45, 45, curva 90 graus, 90 e 90, até eu chegar, todos esses comprimentos eu vou anotando, até eu chegar lá no meio hidrante mais desfavorável, tá certo? Então, quando eu já anotei todos esses elementos, essa é a parte fácil. Comprimentos e acessórios da sucção até o hidrante mais desfavorável. Bruno, o software ele gera um relatório em inglês, mas ele emite um relatório em texto que você pode traduzir. Se você traduzir uma vez, basicamente você vai copiar essa tradução nos outros relatórios. Então, alguns corpos de bombeiros exigem um relatório em português. E aí lhe dá um trabalhinho depois de copiar e colar as informações mais importantes. Tá certo? Bom, vamos lá. Então, eu já anotei todos os elementos importantes. Então, perceba, um sistema de hidrante duplo com vazão 360 litros por minuto por saída, há uma pressão residual de 24,5 MCA e 4 mangueiras no hidrante a 2,5 com esguicho de jato sólido. Um tubo de sucção tem 3 metros, 10 polegadas, está no nível 0, 2 curvas de 90, uma válvula de retenção, 2 registros de gaveta, um T de saída lateral. No recalque eu tenho um trecho de 8 polegadas, todas as informações estão aqui, certo? Tem um trecho de 4 polegadas e eu vou chegar no meu tubo de subida do hidrante. Percebam que aqui a gente já fez essa parte. É a subida no hidrante, a derivação do T para o registro Globo 1, do T para o registro Globo 2. O cálculo que eu fiz do K anterior foi para uma vazão de 250 litros por minuto para um risco menor. Agora eu preciso calcular o K para esse risco. Para eu calcular, eu 360 litros por minuto. Vou considerar a perda agora em 4 mangueiras de 2,5, porque é uma linha de 60 metros. Vou considerar a pressão no requinte, no orifício do requinte de 19 milímetros, uma pressão residual de 24. O meu K vai ser 360 dividido raiz por esses valores somados, que são as perdas de cargas respectivas. 360 dividido por raiz de 2,97, esse meu K, que era 130, agora é 208,707. Ora, se a minha vazão sai de 250 para 360, o meu K tem que aumentar, porque o K é proporcional à vazão. Nada mais justo. Tá bom? Então, o código desse cálculo é esse aqui, mas a gente vai fazer ele em tempo real. Se eu tivesse mais tempo, a gente iria acompanhando esses elementos aqui um a um, tá certo? Lançando o tubo. Na realidade, essa leitura, ó, tubo de recálculo, cadê? Deixa eu ir para a sucção, olha, tubo de sucção, 3 metros, 10 polegadas, 2 curvas, um válvula de retenção, 2 registros, gaveta e um T de saída lateral, é exatamente o que está aqui, ó, tubo de sucção, o que vai mudar o nome dos nós. Ele vai de sucção para a bomba. Tem aqui 3 metros, 10 polegadas, 2 curvas, uma válvula, um check valve, válvula de retenção, 2 registros de gaveta e um T, ok? Então, o que tem lá naquele textinho é exatamente o que a gente joga no software, não tem nenhuma dúvida. Então, para eu fazer o cálculo desse sistema agora, eu teria que ler aquilo que a gente anotou no papel dos acessórios e comprimidos e começar a programar no software. Então, eu vou lançar o programa, que é exatamente o que está escrito aqui, explicando item a item o que é que eu estou fazendo. Tá bom? Vamos lá. Primeiro eu tenho um tubo. Primeiro eu vou usar, faltou aqui, ó, nesse print, o comando use, schedule 40, 120, certo? Eu tenho que definir o tubo sempre primeiro. No print screen eu cortei o use, tá certo? Então, ó, comando pipe, o nome sucção do tubo, ele vai de sucção até a bomba, com 3 metros, 10 polegadas. Aí, ó, ele já foi para o acessório. É o boné joelho. Eu posso colocar o numeral 2, que ele aumenta a quantidade. Check valve, que é a válvula de
retenção é a letra C, 2 registros de gaveta, gate valve, eu vou colocar 2 aqui, e um T de saída lateral. Então, terminei o meu tubo de sucção. Perceba que os nós estão aparecendo aqui do lado. Por enquanto, eu não me preocupo com eles. Vou colocar aqui mais uma vez, ó, // tubulações do meu sistema de hidrantes. O meu é do sistema de hidrantes. Então, vamos lá. Próximo tubo vai chamar o recalque de 8 polegadas. Ok? Ele vai do nó bomba até a derivação de 4 polegadas. Ele tem 6 metros, 8 polegadas, obviamente, é um trecho de 8, 2 joelhos, 2 elbows, 2 T's de saída lateral, um registro gaveta e uma check valve. Ok? Meu próximo tubo, eu terminei o recalque de 8. Deixa eu mostrar no isométrico aqui. Meu recalque de 8 é esse aqui, ó, que sai da casa de bomba e vem para essa redução. A partir dessa redução, tem um tubo de 4 polegadas. Eu contei todos esses acessórios, que é o que a gente está lançando lá. Então, ó, meu tubo agora, ele é 4 polegadas, ele vai do nó derivação de 4 para o nó base hidrante. A partir daqui, a gente já fez. O comprimento é 690 metros, ele tem 4 polegadas e de acessório ele tem 3T de passagem direta, 28 joelhos, deixa eu ver mais o que, só isso. Agora a gente já está na base do hidrante, o resto a gente já fez nos exercícios, percebam, subida hidrante, o tubo agora é a subida do hidrante, ele vai da base do hidrante para o P, base do hidrante para o P, registro globo, lembram disso, né? Agora é igual. O próximo tubo, agora, é o que eu chamo de hidrante 1, ele vai de P para o hidrante 1, o nome do tubo pode se repetir com o nome do nó, não tem problema. 0,25, 2,25 gate valve. Opa, peraí. Aqui é a subida, né? Subida do hidrante. Vai do base do hidrante ao P. O comprimento dele é 1 metro. O diâmetro é 4 polegadas. Eu confundi com André, eu coloquei uma válvula de retenção porque eu queria colocar, na realidade, no reservatório inferior, uma válvula de pé com crivo, que é a situação dessa indústria particular que não está prevista na NFPA 20. Mas aí, para facilitar a minha vida, como não tem no software e nesse aqui eu não configurei esse tipo de válvula, eu coloquei uma válvula de retenção, mas não é igual a perda de carga, não. A válvula de pé com crivo tem uma perda de carga maior, tá certo? Então, ó, 1 polegada, 1 metro de subida, 4 polegadas, registro globo. E agora são os hidrantes. Então, o hidrante 1 vai de P ao hidrante 1, 0,25, 2 polegadas e meio, acessório registro globo. Esse registro globo aqui não existe. Ele tem um joelho e um T. Certo? Hidrante 2, ele vai do T para o ID2. Eu vou dar um espaço aqui para o Baranóstico não reclamar, porque ele gosta de tudo no padrãozinho. Tá certo? Baranóstico, homenagem a você. 0,25, 2 polegadas e meia e um registro globo. Então, terminei todos os tubos do meu sistema de hidrante. Vejam como é simples. Eu tenho aqui 5 comandos. Agora eu preciso das configurações dos nós. Então, os meus nós estão aqui, tá certo? Vamos começar a usar os comandos. Vou explicar, Débora, rápido. Quando terminar, eu vou passar uns 5 minutinhos, tá bom? Então, ó, recalque de 5T no recalque de 4 polegadas. É possível.
Recalque de 4 era para ser power aqui. 3 T de passagem diretas. Deixa eu ver aqui, ó. 5 T's. Tem razão, viu? Vou colocar aqui. Tem 5 T's de saída lateral que eu esqueci aqui. Muito obrigado, viu, Luiz Sérgio? Na realidade, a gente tem que seguir aquilo que a gente anotou no papel. Quando eu vai andando no percursozinho, tem que anotar todos os acessórios e tem que lançar. Como eu estou correndo o máximo que eu posso, talvez passe alguma coisa, eu já peço desculpa. Tá bom? Nos nós, o que é que a gente teria? Primeira entrada... O desafio para você fazer em meia hora, pode ficar tranquilo, tá? Eu espero. Mas tu tá andando, graças a Deus. Ó, o nó de entrada de água chama sucção. Eu vou começar com 0,1, 0,1, 0,1. Aqui é a elevação, né? Essa elevação é 0 metros. O reservatório está no 15. Certo? Depois da elevação, tem a pressão estática, a vazão e a pressão na vazão, que por enquanto é tudo 0,1, quem vai calcular é o SHC. Depois eu tenho o nó bomba, a minha bomba está a meio metro de altura. O nó derivação de 4 polegadas, está a meio metro de altura. O nó base do hidrante. Esse tubo, ele passa em cima de uma... Como é o nome daquilo, Débora? Aquela basezinha de concreto que o hidrante vai bem bonitinho. Pipe rack. Não. É no piso. Tem aquela base de concreto, ele passa, tem um anelzinho de cima, bem bonitinho fica. Enfim, tá tudo a meio metro, tá certo? E o arete, obrigado, Alisson. Eu não ia adivinhar isso nunca, mas deve ser isso aí mesmo. Vamos lá. Eu não sabia não, viu? Mais um, aprendi um aqui com o Alisson, o nome. Eu chamava de base de concreto, eu não sei. Hilarete, tá vendo? Vamos lá. Base hidrante fica 0,5. T de derivação. Olha o erro que eu ia cometer. Não, é isso mesmo. É o T. 0,5 1,5. Não é isso? Ele sobe 1 metro porque o hidrante está a 1,5 metro. Para terminar, eu tenho meu head, que é o meu hidrante 1. A altura dele é 1,5. A vazão é 360 e o K 208,707 que a gente calculou. Próximo head, hidrante 2,5, 360, 208,707. Gente, acabei o sistema de hidrantes de indústria inteira com 2 hidrantes em simultâneo. Posso colocar um canhão monitor? É só definir os tubos e um novo head. Posso colocar uma câmara de espuma? Defino os tubos. Eu vou saber a pressão e a vazão da câmara de espuma. Vou forçar aquela vazão no comando head e definir qual é o K da câmara de espuma. E acabou. Qualquer tipo de sistema desse nível, que não é sprinkler, a gente tem como calcular dessa forma. Rodando o cálculo, o que é que eu vejo? Minha demanda de vazão, 720 litros por minuto, minha demanda de pressão, 5,36. E eu botei 0,1, então eu tenho agora vazão e pressão, 5,36. Vou colocar aqui minha vazão, 720, 5,36. Eu vou jogar para 6 bar para ter uma margem de segurança. Eu exagerei um pouquinho na margem aqui, mas é por causa da hora. 6 vezes 1,4 não precisa ser 1,4. Eu jogo 1,4 porque é o que a NFPA diz que seria o máximo. 8,4 kg por centímetro quadrado. Minha pressão, a vazão 0, 8,4. Vamos rodar o cálculo? Pronto. Agora eu tenho 720, demanda 5,36, pressão 6 bar, margem de segurança 0,63 bar. Aqui eu tenho todos os nós com os dados dos nós e aqui eu tenho todos os tubos com dados do tubo. No final eu tenho a velocidade em cada trecho e a pressão por metro. Quando você instalar o SHC, não vai aparecer pressão por metro. Você precisa clicar com o botão direito e marcar essa opção aqui, ó, pressão por unidade de distância. Tá bom? Só para ficar no final da live, digamos assim. Quase no final, ainda não terminando, viu? Terminei meu cálculo, eu vou vir em relatório e vou vir em imprimir, que no caso eu vou dar só um preview, ele vai mostrar a curva da bomba, certo? Aqui eu botei só 3 pontos. E a curva de demanda do sistema, e vai mostrar todos os dados, ó, análise da fonte, as informações, análise dos nós, e a análise dos tubos, mostrando nó inicial, vazão,
pressão no início e no fim do tubo, todas as informações que você precisa, inclusive a vazão em todos os equipamentos que estão operando com vazão, tá certo? Eu tenho aquela opção que eu estava falando, em salvar como, eu posso salvar em texto, e aí eu boto no Word o texto, eu consigo traduzir o que eu quiser, tá bom? Ou imprimir em PDF. Isso aqui eu já falei sobre margem de segurança, sobre corrigir a bomba. Pessoal, essa seria a hora de dúvidas, mas a gente está um pouco em cima da hora, então eu peço que vocês deixem as dúvidas aí. E... Vitor, você, assim, prometeu em 30 minutos, você fez em 40, tá? Mas eu te perdoo. Agora, eu queria que a Débora falasse um pouco do site da gente, da Rede de Especialistas. Se você puder, Débora, vou até compartilhar aqui o site da gente. Na verdade, essa live aí foi só uma pequena demonstração, né? Aí, como sem dúvida. O Vitor tá meio correndo, que ele desafiou. Eu falei, meia hora eu quero o cálculo pontinho, tudinho, para o pessoal ver como é fácil. Mas é super tranquilo, tá? Embora tenha sido bem apertado aí o período, mas tirando algumas dúvidas até do pessoal do chat, eu vou esclarecer que a gente, dentro do curso, a gente disponibiliza, ele é ao vivo, prático, ok? Então, o Vitor está acessando até aí o nosso site, que ele já está no ar, tá? Se tiver alguma dúvida de alguém depois, posteriormente, que queira tirar alguns esclarecimentos em relação à rede de especialistas, a gente está à disposição. Só para retomar, a rede de especialista, então, ela tem uma função de como sendo um instituto, onde dentro daí nós temos essas áreas de membership. Na área de membership, vai ter para a área profissional, tá, que vocês podem adquirir. Peraí, o meu som, peraí. Débora, seu... Oi, subiu o som, subiu o som. Valeu. Alguém me desativou aqui. Obrigada. Aonde eu parei? Voltando um pouquinho. Estava lá no membership. Isso, então a gente tem a área de membership, onde vão ter dois acessos. Um acesso para profissionais da área, né, que vocês podem estar adquirindo e fazendo parte conosco. Dentro dessa parte de membership, vocês vão ter acesso a conteúdos, a dúvidas, vocês podem tirar 4 dúvidas de itens e apontamentos de projeto. Uma coisa que eu quero deixar bem clara, a intenção da rede especialista não é a gente dar solução, tá? É a gente dar indicação de itens e normas para que todo mundo possa ter um manuseio e começar a ter familiaridade e saber onde buscar, que sempre quando a gente lê, até eu, o Vitor, todo mundo aí que é da área, quando começa a ler uma vez, você lê a segunda, a 10ª vez que você lê, você fala, putz, eu nunca prestei atenção nessa frasezinha, né? Então, a intenção é essa, é a gente saber onde está, ninguém precisa saber tudo e decorar tudo, ok? Então, na área de membership, a gente vai ter esses 3 ícones aí, que um é para a empresa, profissionais liberais e para os corpos de bombeiros militares de todo o país, de todos os estados. Débora, alguém mutou a gente de novo. Claro. Está querendo que eu fale. Tudo bem, eu paro. Não, eu só peço que as pessoas desliguem o microfone. Leonardo, está aparecendo toda hora um áudio de fundo. Pode... Tá. Gente, se vocês puderem deixar o microfone aí mutado, agradeço. Depois, no final, a gente libera aí para tirar qualquer dúvida que vocês queiram. Então, só retomando, a parte de bombeiros, a gente vai estar dando assessoria aí, indicação de itens de norma. Na verdade, a gente não vai dar nenhum tipo de solução técnica, tá? Então, quando tiver alguma dúvida, qualquer coisa, a gente passa quais são os itens, quais são as opções que as próprias legislações brasileiras, elas mencionam onde está, e na falta de legislação brasileira, a gente vai apontar normas estrangeiras aí reconhecidas. Na parte profissional, é a mesma coisa, onde os profissionais vão ter acesso gratuitamente às masterclass, que a gente vai fazer mini cursos de 2 horas para poder tocar num assunto, num tema específico, e também vai ter acesso a essas dúvidas aí
durante o mês, né? Há 4 questões aí durante o mês que vocês queiram esclarecer. Então, na hora que vocês acessarem, vocês vão conseguir verificar todas as dúvidas e poder tirar qualquer dúvida de esclarecimento aí com a Débora e tudo mais, ok? Vão ter desconto nos Então, ó, cursos. a área de membership, são 4 perguntas por mês, participa gratuitamente de alguns fóruns e debates, acesso gratuito a todas as masterclasses, desconto de 10% nos cursos que nós estamos oferecendo, certo? E até o dia 30/4 a gente está com um preço especial, certo? Promocional. Depois ele vai aumentar. Eu queria que vocês entendessem... Tá? Anual. Eu queria que vocês entendessem o seguinte: o nosso objetivo é levar o treinamento dessas normas e desses softwares gratuitamente para o Corpo Bombeiro de todos os estados. Então, ao se tornar um associado, ao se tornar um membro da nossa rede de especialistas, você está nos ajudando a tornar isso verdade. Como a gente sempre diz na live, o objetivo é aumentar o nível crítico e melhorar no que possível as nossas análises técnicas e ações, tendo em vista esse conhecimento técnico que a Débora leva há alguns anos já para as corporações. Né? Então, fazer parte da rede de especialistas é ajudar a gente a permanecer com esse sonho acontecendo. Voltando a NFPA, né? Voltando um pouquinho só, além desses cursos, né, que a gente tem, que são de nossas autorias, nós também vamos estar, a partir de agora, já conseguimos trazer os cursos oficiais da NFPA, tá? Onde vão ser ministrados pelos próprios instrutores da NFPA com certificado. Vocês vão ter provas e tudo mais, atingindo 90% de participação presencial e mais 70% de aprovação no teste, vocês ganham o certificado e podendo fazer aleatoriamente a matéria que for aceita a competência de cada um, que está mais habituado a trabalhar, ou vocês podem fazer o plano que é o de diplomado. Você tem como abrir aí, Vitor, por favor? Olha, aqui no site principal, quem não, por acaso, quiser fazer um curso e não for da área de membership, aqui na página principal a gente tem uns cursos em destaque. Esse primeiro, que é um curso de como interpretar a legislação, que de São Paulo, da maior parte dos estados já, em que você aprende a especificar tudo, desde a classificação até todos os sistemas ativos e passivos necessários. O curso prático desse software, Simple Hydraulic Calculator, que é o meu curso. O curso da aplicação das normas técnicas, 26, se eu não me engano. Então, olha, a gente também está aqui com um curso de como utilizar a NFPA 13 para fazer projetos de sistema de sprinkler. A gente, na realidade, fala da NFPA 13 e das normas da ABNT também. Aqui a gente vai ter acesso às masterclasses e tem o diplomado da NFPA que a Débora me pediu para abrir. Eu vou abrir aqui para eu falar um pouquinho, certo? Esse daí da diplomado da NFPA, eles têm um número mínimo de disciplinas que você tem que fazer, que são 9, tá? Para você ser um diplomado em prevenção e combate a incêndio. Então, essas 9 fazem parte deles, não tem como tirar. Então, para você se capacitar e ter o diplomado, é necessário fazer... Tem como descer um pouquinho mais, Vitor? Para demonstrar as normas? Exato. Ali são o quê? Líquidos inflamáveis, bombas, sprinklers, a parte de... Inspeção, teste, manutenção. 3 e 4, que são a 3 e 4, que é a parte de comissionamento, 72, que é sistema de alarme, a 1, a 101. Então, você tem que completar todo esse, a 750 com a 2001, a 15 com a 24. Então, isso aí já vem pré-estabelecido deles, tá? Para poder concluir o curso. Em paralelo a isso, a gente tem algumas dificuldades aqui no Brasil. Então, nós estamos sugerindo até que vamos lançar também, por exemplo, a NFPA 400, que trata de produtos perigosos. Vamos falar também um pouquinho sobre a 30B, que nós já temos a NBR, na verdade, então um curso de aerosóis. Eu sei que não é todo mundo que trabalha, isso aí não está dentro do pacote para ser diplomado da NFPA, mas quem
trabalha dentro desta área técnica, né, dentro desse segmento, é bacana fazer esses treinamentos, tá? Então, de novo, para... Ô, Débora, rapidinho, só para avisar que o primeiro curso da NFPA já está confirmado, que vai ser o da NFPA 30 de líquidos inflamáveis, que vai ser do dia 20 ao 23 de julho, correto? Então, para quem quiser se tornar diplomado NFPA, que são essas 9 disciplinas, a gente já está começando com esse processo aqui no Brasil. Tá bom? Tá. Débora, desculpa. Imagina, não, eu ia falar isso também. Então, esse daí já está no site para poder, são vagas limitadas, gente. Então, nós vamos, como a NFP, ela não disponibiliza para nós nenhum tipo, assim, como eu posso dizer, de desconto ou acesso gratuito para a corporação, nós estamos fazendo o quê? Estamos disponibilizando, fazendo o aporte do pacote, vamos disponibilizar 5 vagas para a corporação, tá? E aí as demais a gente vai pedir a participação aí de todos os profissionais da área que se atualizem, empresas que façam a inscrição dos seus funcionários, até mesmo para ajudar com que a gente consiga completar os 9 e treinar todas as corporações, tá? Em paralelo a isso, o único assim, pedido que a gente vai fazer junto às corporações é que quem participar oficialmente do curso do NFPA, pelo bombeiro, gratuitamente, que faça depois um comitê com todos os demais profissionais internos da corporação, que aí ou eu, o Vitor, ou algum outro especialista da área, a gente vai ministrar o mesmo assunto, mas com o nosso conteúdo, para que toda a corporação fique na mesma página, tá? Então, não é porque a gente, infelizmente, o valor é bem significativo, né? Então, a gente não consegue absorver tudo isso. Então, aí que vem de novo o encontro, nós abrimos um instituto, que é justamente para as contas vão estar totalmente à disposição para ser auditadas, tá? Quem contribuir com isso vai poder estar auditando e verificando que todo o valor aportado foi revertido para as corporações. Então, isso ajudaria muito a gente aí a chegar no final do nosso projeto e, além do mais, qualificar aí os profissionais que estão na área, né? Trazer o conhecimento ao nível, ainda mais que vai estar em português aí, que uma das maiores dificuldades nossas aqui do país é a língua, né? A prova, inclusive, a gente vai fazer ela, nos pedidos de tradução em espanhol para o português, porque na hora da prova é muito mais fácil a interpretação da gente estar entendendo as palavras, né, em espanhol do que no inglês. E também nós vamos dar eu e o Vitor, nós vamos ficar em um fórum aberto com vocês após o treinamento oficial da NFPA, para esclarecer qualquer tipo de dúvida, a gente compatibilizar informações, de repente não teve algum entendimento, então a gente vai ficar à disposição aí na semana seguinte para estar dando esse aporte aí para os profissionais que participarem dos cursos oficiais da NFPA, tá? Em resumo, essa nossa proposta, se a gente, como teve muita gente perguntando que não estava entendendo o que estava acontecendo, é de coração que a gente está abraçando esse projeto e se tiver alguma dúvida, qualquer tipo de esclarecimento que vocês queiram, estamos à disposição. Eu tenho uma dúvida, Débora. A sua próxima live vai ser sobre que tema? Para a gente dar tchau. Tchau, pessoal. A live, na verdade, é o seguinte, eu vou estar fazendo uma live que vai ser no final de março. Nossa, só tem abril. Ela vai estar sendo... Vou clicar aqui em eventos no site. Está tudo no site, viu, gente? Eu já vou clicar aqui na parte de eventos. 28. Dia 28 de abril. Live gratuita, elaboração de projeto de arquitetura com base na NFPA. Inscreva-se por aqui. Essa live, ela sabe o que eu vou estar fazendo, ela vai ser como se fosse uma estrutura, um fluxograma em relação a todas as normas da NFPA, como nossas ITs. Tá? É um comparativo do que é uma IT junto o que é uma NFPA, um IBC. Então, eu vou estar fazendo um fluxograma disso aí, dando um exemplo,
para que as pessoas saibam que tem limitação, não é pegar só uma norma ou uma IT só, uma conversa com a outra, tá? É mais ou menos nesse aspecto. IBC é o International Building Code, que equivale ao nosso código de obras daqui, né, Débora? É, como se fosse um código de obras nosso, exatamente, tá? Bom, esperamos vocês na próxima live, que é a live da Débora, que eu já estou ansioso para assistir, viu, Débora? Já sei que vai ser maravilhosa. Não vai não, para de falar. eu, infelizmente, eu já estou 27 minutos atrasado para a minha aula. Vai lá, Vitor. Vai lá que eu fico aqui. Qualquer coisa que tiver de esquecimento, eu tiro aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado por todos, viu, gente? Muito obrigado. Obrigada a você. Então, gente, é isso, na verdade. Se tiverem alguma dúvida, aí podem até abrir o microfone, os vídeos de vocês. A gente fica à disposição. Até também aí, dando de primeira mão, embora ela não saiba, mas ela vai fazer, né? A minha grande amiga Mari aí, que é especialista na parte de casa de bombas, ela também a gente vai ajustar aí uma data para poder estar fazendo uma live também sobre casa de bombas, mais ou menos dentro desse contexto que eu vou estar fazendo no próximo dia 28, tá? André, acho que, respondendo a sua pergunta, o valor é por módulo, tá? Então, aquele valor de $1.142, ele é de um curso. Ele pode ser parcelado, vocês vão entrar lá no site, vocês vão ver, e para você concluir o curso diplomado inteiro, você precisa fazer os 9 módulos, tá? Esse curso até a gente trouxe aqui para o Brasil justamente que é aquele que eu faço, daqui 2 semanas eu acho que eu me formo. Falta só 3 e 4 para eu me formar. Então, com uma vantagem, que antes eu tinha que ir para o outro país, né? Além das despesas de viagem e tudo mais, então esse preço ele é fixo da NFPA, tá? A gente conseguiu até baratear um pouquinho, porque está sendo online e não tem as despesas com viagens, tá? Então, mas ele é pré-estabelecido pela NFPA mesmo, temos impostos, então não tem muito o que... Estamos trabalhando justamente sem nenhum tipo de lucro em cima disso, é para viabilizar mesmo o nosso projeto, ok? Mais alguma dúvida? Em relação à certificação, ela vai ser à distância, tá? A gente sempre monitora com a parte de câmeras abertas, porque principalmente nos cursos da NFPA e nos nossos também, a gente quer ter no mínimo de 90% presencial, por isso que não tem gravação disponível depois, tá? É como se fosse uma aula presencial e tem teste depois no final. Até mesmo os nossos feitos pela Rede Especialistas, a gente também vai no final, no último dia, nós vamos liberar, né, um exercício para que vocês possam fazer como se fosse um projeto, um simulado, e durante a aula depois vai ter ou um certificado de aprovação ou um certificado de participação, se não atingir os 70% da média necessária, ok? Mais alguma dúvida, gente? Gente, pode abrir os vídeos, porque eu estou me sentindo sozinha aqui. Se não, agradeço aí. Aparecendo. Pronto, Agora, achei agora aqui. foi. tá. Agora achei. Aprendi, Agora mais sim. uma, a gente aprende todo dia. Então é isso, gente. Agradeço demais aí a participação de todos vocês, pelo tempo aí conosco. E esperamos vocês na próxima live aí também, que a nós aí, tanto na parte de faço cadastro lá no site e tudo, para a gente conseguir levar esse projeto adiante, tá? Tá certo. Alguma dúvida de alguém? Não, parabéns para todos vocês aí. Então tá, joia, gente. Muito obrigada. Então, uma Obrigada, ótima hein? noite para todo mundo, viu? É isso aí, Até parabéns. Uma ótima noite. Tchau, Obrigada. pessoal. Até tchau, boa mais. noite. Tchau. Até os Tchau, próximos. Até mais. Como que sai aqui?